fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicação que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração e escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não perca o sabor o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Discerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade, aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Graças a Deus. Isso aí me lembra o livro... Nos horizontes da fala. Obrigado. Nos alerta aqui para tudo aquilo que nós expressamos. A gente está numa semana de recolhimento, 6 filhos, aonde o caminho dessa semana de recolhimento é evoluirmos a comunicação, a palavra. E aí vem aqui no Fonte Viva, que nós abrimos de forma aleatória, e saiu lá a palavra da vida eterna. E aí vem trazer para a gente um pouco mais de confiança naquilo que a espiritualidade já vem nos alertando. E o jogo foi acho que quase um mês atrás, né? Mais ou menos. Uns 25 dias atrás. Falando da nossa expressão falada, da nossa expressão de todas as formas. E aí a gente precisa entender que esse chakra laríngeo, que é o chakra da expressão, é um dos grandes chakras que nós temos para transformar pela expressão tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que devemos e podemos. Como transformar pela palavra? Se a gente para e a gente verbaliza algo que é negativo, a gente está jogando para o universo esse negativo, ele está voltando para a gente. A nossa palavra tem força, né? Tem a parábola da figueira seca. Jesus amaldiçoa a figueira, dizendo que nenhum fruto se comerá de ti. E quando ele volta, meses depois, no mesmo lugar,
Pedro diz para ele: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E ele falou: eu fiz isso para mostrar a vocês o poder que tem a nossa palavra, que ela pode tanto construir como ela pode destruir. Vamos dar vários exemplos negativos e vários exemplos positivos, né? E vamos ficar mais atentos aonde que nós precisamos fazer, onde a gente já pode valorizar o nosso exemplo positivo e aonde a gente pode não olhar para o vizinho que faz o negativo, mas olhando quando eu faço o que eu já fiz, graças a Deus, não faço mais, ou se estou fazendo, tenho necessidade de me corrigir porque eu estou dando um tiro no pé, porque cada vez que eu expresso algo que é negativo, que reclamo de alguém, que julgo alguém, que amaldiçoo alguém ou alguma coisa, eu estou jogando para o universo uma palavra com uma força, talvez tamanha, que vai voltar para mim, inúmeras ondas na mesma intensidade que eu mandei. Eu mandei uma vez e ela vai, e aí quem ela vai esbarrando e aonde ela vai se tocando, onde tem algo que é muito parecido, ela acaba trazendo de volta e a gente acaba atraindo, mais hoje ou mais amanhã, o fruto daquilo que falamos. Muitas vezes tem pessoas que falam assim: eu falei de boca para fora. Não existe falar de boca para fora. Essa aí é uma desculpa que nós temos que dar às vezes para não fazer contato com os nossos sentimentos. Porque nós só falamos aquilo que a gente está sentindo. Eu falei de boca para fora, é uma falta talvez de educação, que o meu sentimento está muito mal educado. E aí a gente fala de palavras expressas de forma oral, e aquelas expressas pelo Facebook, e aquelas expressas pelo Instagram e todas as redes sociais, e aquelas palavras expressas que nem preciso falar, basta olhar para me condenar alguém. Todas essas formas de expressão passam pelo chakra laríngeo, sejam elas faladas, escritas, sejam elas postadas, sejam elas desenhadas. A gente até fala, né? Quer que eu fale, quer que eu desenhe agora para você? É uma forma de expressar. E às vezes, a gente lembra os mais antigos, o filme do Charlie Chaplin, não tinha nenhuma palavra, mas todo mundo entendia a expressão do que estava acontecendo. Apenas numa cena, várias cenas que ele fazia, a própria expressão. Aonde está isso marcado? Chakra da garganta, laríngeo. É aqui que nós precisamos transformar, que nós precisamos expressar com vontade, primeiro aquilo que queremos. Porque muitas vezes nós damos vários tiros no próprio pé. Vou dar um exemplo. Vou fazer pré-vestibular. Já ouvi muito isso. Mas não sei se vou passar, não. Bom, já joguei para o meio do caminho, já joguei energia negativa para eu poder esquecer uma questão, para eu poder marcar errado, mesmo sabendo, porque eu já joguei, já expressei aquilo. Quanto que é importante a nossa expressão. Eu não sei se vocês já perceberam, já viram, uma mãe muda da bronca do filho. Eu fiquei assim, só a bronca, só a face, a criança começou a chorar. A criança entendeu. Porque foi uma expressão que não foi dita. Quantas palavras que nós não dizemos, mas que com certeza estão debaixo do pano. Só no meu olhar. Quantas conversas que nós temos que não são ditas, são pensadas. Que a gente olha, julga, fala, é uma forma da expressão. Eu estou jogando aqui dentro de mim, mas eu tenho que ter a consciência, hoje mais do que nunca, que tudo aquilo que vai para o universo volta. E a minha palavra mais ainda. Nós precisamos fortalecer sim a palavra, no bem, no amor. Quantas pessoas que falam, estamos passando por um momento muito ruim, o Brasil está péssimo, aí vem lá o Divaldo Pereira Franco e fala que o Brasil está ótimo, que nós nunca tivemos uma oportunidade de botar tanto lixo para fora e parar para olhar as nossas próprias dificuldades através da dificuldade do outro. Mas não é que é?
Vamos olhar para o lado bom. Se Deus é bom, não existe mal em Deus. Não existe negativo em Deus. Não existe algo ruim em Deus. Se hoje eu tenho raiva dela, porque ela me traiu, ou porque me lesou, ou porque me roubou, se eu tenho raiva dela, essa raiva, se eu entendo que essa raiva que eu estou expressando hoje, eu passo a entender que ela é nada mais do que a frustração do meu amor que eu sinto por ela, eu vou ter um olhar diferente. Porque ela me enganou. Não, eu me enganei. Eu que me enganei. E aí eu posso olhar diferente. Olho essa pessoa da forma que eu me vejo. Aí eu posso dizer assim, que bom que eu não traio ninguém. Que bom que eu não lesei ninguém. Mas eu fui lesado. Porque talvez não tenha percebido que o outro tem o direito de acertar e de errar. E muitas vezes nós não conseguimos aceitar que o outro erre fora das dimensões que nós achamos que é o erro. Né? Tem que ser igual a mim. Tem aqui um ditado que diz: o julgador por si só, ele julga o outro. Então eu acho que você vai ser igual a mim. Eu fico indignado com o cara que rouba, porque eu não roubo. Mas eu tenho que entender que eu caminhei um espaço de aprendizado, de consciência. Posso não roubar hoje, mas em vidas passadas eu posso ter roubado, pode ser um ladrão, não sei. E hoje, diante da disciplina que a gente vive, que bom que eu me consertei, mas quantas pessoas que roubam? E a gente vê no país. Quantos espíritos que ainda não amadureceram, mas a gente quer julgar e criticar. Ninguém pode agir, um adulto não pode agir se ele ainda é criança. Por mais que você diga, pô, mas ele teve muito tempo para aprender, mas não amadureceu. Uma coisa é você crescer fisicamente, amadurecer fisicamente, mas energeticamente e espiritualmente não amadureceu. Por quê? Porque não experienciou tantas experiências e vivências do processo espiritual para poder amadurecer em valores morais. Então a gente começa a falar que eu não tenho que cuidar se ela fala mal dos outros ou se ela critica. Eu tenho que cuidar de mim. Mas se ela vem falar mal de alguém para mim, mas eu vou dizer assim, vamos olhar para essa pessoa diferente, vamos olhar que eu tento fazer, mas ela está irredutível, ela continua lá, porque ela está com muita raiva dela, então ela quer falar mal dela, enquanto ela não destruir ela comigo, ela não para. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber, gente. Olha, Luzinho, eu só quero ajudar, mas o que você fez para ajudar então? Se a pessoa veio te falar mal de outra e você quer ajudar ela, por que você na hora não ajudou? Não, porque eu não quero me meter. Não, quando você faz tu está aceitando, e o outro está achando que está ótimo. Estou muito bem na fita, estou aceitando, o outro está me entendendo. Não, eu não estou te aceitando, eu estou te ouvindo, mas não quer dizer que aquilo ali eu possa concordar ou não. Nem preciso ter, achar que tem que concordar ou discordar. Né? Eu posso falar de mim. Eu não posso dizer isso está certo ou está errado, só se você me perguntar. Agora, eu posso falar, eu não faria isso. Se eu fizesse isso, talvez fosse pior para mim. Eu não faria isso porque eu já tenho conhecimento em cima de tantas coisas que eu aprendi, que se eu pegar e lesar meu próximo, eu estou vendo que, nossa, eu vou pagar amanhã, eu vou ter que devolver, eu estou me iludindo. Então, muitas vezes, quando nós expressamos, a gente às vezes está falando isso com o outro, e quando a gente faz com a gente mesmo, sabe aquele, vida, azar, aquela pessoa, só vai atrair o quê? Azar. Só vai atrair o quê? Dificuldade. Por quê? Pode achar que todo mundo bota uma cama na frente dele, bota o olho grande na vida. Não, ele é a própria desgraça da própria vida. Fala mal de si mesmo. Diz que a vida está uma droga. Quer ver uma coisa horrível? Eu já ouvi muito isso. Além do baixo nível da palavra, que não é palavrão, mas, nossa, né? Não, eu trabalho aqui, mas tem uma merrequinha de nada. Teu dinheiro nunca vai render. Abençoa teu dinheiro, porque ele é fruto do teu trabalho. Se é pouco ou se é muito, abençoa ele. Bote positividade na tua vida.
E eu falo, a melhor cama que eu durmo é a minha. Eu posso ir lá na casa dela, na casa dele, e me derem camas com colcha de matelacia, eu vou achar maravilhoso, mas a gente fala isso, eu estou com saudade da minha cama. Né? Todos os países são maravilhosos e lindos. Só conheci um que falou no Brasil, foi os Estados Unidos. Queria conhecer a Europa, mas não deu, queria conhecer os Estados Unidos. Mas Paulo dizia assim, tudo muito lindo, mas adoro o meu Brasil. Quantos centros espíritas são lindos e maravilhosos, mas eu adoro o meu. Se eu não valorizar aquilo que é meu, que muitas vezes a gente é presente importado, como a minha tia dizia. Tudo que é de dentro a gente desvaloriza, mas tudo que é de fora a gente valoriza. É bom você valorizar o de fora, mas não deixar de perceber que dentro também tem valor. A tua palavra, ela tem um peso talvez mortal. Aquela, já viu falar que pessoas que às vezes praguejam o outro com tanto ódio, que aquilo ali, macumba, é difícil de tirar aquilo. É difícil. Aquela praga, às vezes, as pessoas perseguem o outro em vidas após vidas. Porque uma praga daquela bem raivosa. Eu me lembro que quando o pai da Melissa comprou aquele castelo do alto, ele me contou que tinha uma história ali. Eu não comprava nem um castelo desse, né? Não deu nem certo aqui. Ele falou que teve a família do sabão português, que era o dono, era uma família maravilhosa e ótima, tudo. Ele que me contou que ele era criança e viveu lá com as pessoas lá da família, os filhos do sabão português, que eu não sei nem como é o nome lá dos portugueses, mas criaram aquele castelo. Então tinham 11 empregados, não sei quantos animais, cachorros, não sei o quê, tinha e marido e mulher, e parece que 3 filhos ou 4, não me lembro. Uma coisa imensa, ala daqui, ala dali, né? Durante que começou o castelo do Alto, eram alas, né? Nunca tinha dado para mim, é um mini castelo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui, no Alto da Boa Vista, nossa, que lindo. E aí ele falou que tudo começou no castelo, quando um filho se casou, que a nora parece que traiu, e ela, com tanto ódio, espraguejou a família inteira, de tanto ódio, não sei se ela se matou, e com tanto ódio que espraguejou, que todo mundo do castelo morreu de câncer. Todo mundo. Os 11 empregados, todo mundo que trabalhava lá dentro. E ela espraguejou todo mundo que morava ali dentro. Que não sei quantas encarnações iam os nossos. Imagina. Olha só, como que a palavra tem um poder. Os cachorros que tinham morreram de câncer, os empregados, os patrões, todo mundo morreu de câncer. E aí venderam o castelo para outra pessoa. Aí o Gino fez uma obra, não sei o que, parará, e pintou o castelo todo. Gente, quem lembra, viu. O castelo sangrava nas paredes, todas. Sangrava. Deve ter gente morta aí dentro, não é possível. Era um efeito da tinta. Aí entrou com o processo na Souvenir. Porque era óleo de baleia que usava, botaram uma tinta, não sei mais o que. O castelo sangrava e escorria. Aquela coisa daquele sangue vermelho e meio amarelado. Mas assim, mancha. Tanto é que a Ana alugou a casa para fazer um Halloween de uma festa grande que tem internacional aí, beach, não sei o que, um Halloween. E não precisava nem fazer decoração, quando o cara olhou, não, isso que eu preciso, né? O castelo está perfeito. Manchas de sangue para tudo quanto é lugar, só bota umas teias de areia e faz um Halloween. E aí olha assim, uma praga que foi. Uma praga assim tão odienta, que olha quantas pessoas alcançaram, quantas pessoas alcançou. A nossa palavra, ela tem um peso muito grande. E a gente pode construir com ela também. Mas muitas vezes a gente está triste. Estou triste. Estou, mas não deixo de sorrir. Em algumas coisas, claro, a gente não pode ser mentiroso. Mas eu tenho que ter. Você está bem, Luizinho? Posso não estar bem. Assim, não estou não, mas com certeza amanhã estou melhor. Se eu falo alguma coisa negativa, eu tenho que jogar logo outra para contrapor isso aí e já jogar uma energia, porque eu não posso dizer mentira também, não. Estou ótimo, maravilhoso. O jogo do contente, Poliana, né? Estou morrendo de dor, aquela dor e estou dizendo, não, estou ótimo, estou quase amanhã, mas estou ótimo. Não estou bem, mas vou melhorar, vou levantar. Estou deitado, mas vou levantar. Então a nossa palavra, ela constrói, como também destrói. Por que nós perdemos tanto tempo
destruindo as nossas próprias vidas, repetindo coisas, às vezes, negativas que vêm do pensamento, talvez sugestionado por algum inimigo lá do passado, que muitas vezes nos autossugestiona e começa a infiltrar pensamentos negativos e a gente passa a repeti-los, e aí a gente começa a dar força para ele, porque isso aí, quem estudou o curso de passe comigo, é fluido, né? Eu faço a imagem, de tanto falar, eu acabo acreditando nela e ela apresenta na minha frente. Nossa, por que então que eu não faço uma imagem positiva de alguma coisa positiva na minha vida? Por que eu não faço a imagem positiva e falar coisas positivas, mesmo quando as coisas estão ruins? Aprenderam aquela pessoa, que bom, que ele vai ter uma oportunidade de se refazer. Do que a gente fala, não acredito mais em nada disso, que o país está perdido, ou então essas pessoas não tem jeito não, tem que ir para a cadeira elétrica. Olha o que eu estou dizendo, tem que ir para a cadeira elétrica se errou. Eu já ouvi muito isso. Querido, daqui a pouquinho quem vai para a cadeira elétrica é você, quando você errar, porque é isso que você está dizendo. Daqui a pouquinho tu sai daqui, vai lá você para um país que tem cadeira elétrica, fez uma infração que aqui podia fazer e lá não podia, e cadeira elétrica para você. Não foi isso que você falou o tempo todo? Não foi isso que você desejou o tempo todo? Que era o que você acreditou? Você traz para você. Então a gente começa a parar para rever um pouco mais aquilo que nós queremos expressar. Precisamos impor a nossa voz. Para isso a gente tem que juntar esse masculino e esse feminino. Como Jesus, que tinha uma palavra dócil, amorosa, porém assertiva. E é essa que a gente precisa ter essa força. Por que todos os sacerdotes têm que evoluir bem o chacralarismo? Tem que cantar macumba, o outro lá tem que dar palestra, aqui também, tem que dar palestra lá na igreja de crente, o padre vai fazer homilia, tem que ter. Ele tem que ter um poder sobre a própria palavra. Ele tem que construir coisas boas. Ele não pode ficar na dúvida. Tem que ficar na certeza do melhor. Para isso a gente tem que acreditar que Deus é bom. Senão eu fico perdido, acredito mais no mal do que no bem e fico vulnerável. Aonde está o mal? Dentro de mim. Eu posso não ter mais feito mal a ninguém, mas talvez a culpa de ter feito nessa vida, em outras vidas, já me traz a incerteza de que só o bem existe, que o mal é ilusão. Mas eu posso dizer, o mal é ilusão. É ilusão que nós criamos. E que através da nossa palavra nós fortalecemos ou nós desmontamos aquilo. Então, se você, isso aí, quando eu falo com relação a gente mesmo, as nossas crenças, que não estou dizendo a crença religiosa, não, é do que você acredita. Eu acredito, quando eu fiz vestibular, eu não estudei muito, fiz curso Aurélio Alonso, fiz pré-vestibular, mas eu não estudei muito. E aí me perguntaram, e aí, você vai passar? Eu quero muito passar. Mas não falei, eu não quero. Eu não sei se vou passar. Eu quero muito. Tanto é que eu fiz a prova, relaxei, fui para Jaconé, para casa da minha madrinha, passar as férias. Cheguei lá, meu cunhado com a minha irmã, no final de semana depois, chegou com os filhos, meu sobrinho, minha sobrinha. Eu acho que Letícia não era nascida, não lembro. Vim aqui, por que vocês estão aqui? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem em casa? Tá, eu vim dizer que você foi aprovado no vestibular e a mãe tem que ir com a gente viajar domingo, porque segunda-feira acaba o dia que você tem que se matricular lá na faculdade. Então, se a gente já entra no concurso, se a gente já entra numa entrevista de emprego, não, tem muita gente, eu não vou conseguir não. Então nem vai, não vai gastar teu tempo, vai gastar dinheiro com matrícula. Se prepara, vai para a luta, acredita. Não deu certo, mas acreditei tanto não deu, talvez não tenha merecimento ainda. Cria merecimento para você alcançar lá o teu objetivo. Isso é com qualquer coisa na vida. A gente tem que criar base para alcançar os nossos objetivos, mas se a gente já destrói com a própria palavra, e às vezes pior, destruímos os outros com a nossa palavra, né? Falando mal das pessoas, julgando as pessoas, gritando com os outros, né? E a pessoa,
Como você vai gostar? O Alberto é uma pessoa educada, é um homem educado, fino, né? Eu nunca vi o Alberto se alterar, deve se alterar, porque ia ser humano, em algum momento. Mas ele sempre, no meio social, ele está sempre no... Agora imagina, que você chegar aqui, ele vai aparecer mais aqui? Não sei, ele pode ficar, ele pode pegar uma arma e matar. Ele pode chegar e tomar conta. Que é atitude. Mas é a nossa palavra que às vezes gera. Eu gerei aquela coisa tão ruim, ele pode ser muito educado, não fazer nada comigo e me compreender porque gosta de mim. Mas vem o outro lá na frente e faz. Vem o outro lá na frente. Se a faca não foi para a mão dele, vai para a faca, mas é para a mão de outro. Se ele não quis pegar a faca para me dar uma facada, o outro vai pegar. Por quê? Quem fez a causa fui eu. Então ninguém morre porque não fez. Se a causa não está nessa vida, está lá no Evangelho, está em outra. Mas tem uma causa que nós fizemos. Tem algo que está dentro do nosso sistema de crença. E tem algo que eu acho muito importante, é a nossa disciplina. Quando ele falou aqui, palavras que exercitam a lei do divino em nós. Bom, Jesus trouxe a lei divina muito clara. Resumiu todas as leis de Moisés em uma lei única. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa resumiu todos os mandamentos de Moisés. Então é tudo muito amplo. Se eu estou julgando ela, eu vou querer que alguém me julgue? Não, então não vou julgar. Se eu estou roubando ele, eu vou querer que alguém me roube? Não, então não vou roubar. Se eu trair ela, eu vou querer que alguém me traia? Não, então não vou trair. Então, qualquer coisa que a gente faz, está dentro dessa lei. Para mim, não tem outra lei que resume todas as outras. Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, e etc. Vai, né? E a gente começa a entender que a lei divina ela tem uma base muito sólida. E Jesus foi muito inteligente, né? Colocou numa única lei tudo. É questionável. O que está fora dessa lei? Nada. Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente não consegue nem amar a gente. E ao próximo, como assim mesmo? Não consigo nem me amar ainda. Porque eu dou um tiro no pé quando eu começo a reclamar da vida, quando eu falo mal dos outros, quando eu critico, não aguento mais esse trabalho. Eu já falei isso aqui. A pessoa que falou comigo, Luizinho, não aguento mais o meu trabalho, ganhava 20 mil por mês, não aguento o trabalho. Trabalho demais, ai meu Deus do céu, se eu pudesse eu saía desse trabalho, eu não aguento mais isso. E toda vez reclamando. Eu não faz isso, porque você vai ser mandado embora. Não deu outra, né? Aquela crise, botaram ela na rua, e ela era uma boa profissional. Ela e sabe o que aconteceu? Fui despedido, eu, que bom, né? É isso que você queria. Não foi isso que você falou o tempo todo? Não. Tá com dificuldade no trabalho? Enfrenta ela. Agora você fala, não aguento mais isso, não aguento mais. O trabalho te bota na rua. Energeticamente, se você não aguenta, sai, meu bem, sai. Eu não aguento mais esse marido, não aguento mais essa pessoa na minha vida. Ele vai trair você quando a pessoa sai de casa, vai ficar com outra. E você vai ficar morrendo de ódio. Mas você não queria isso, dá graças a Deus que ele foi embora, meu Deus. Ué? Não foi isso que você falou o tempo todo? Ou então aquela pessoa, acho que meu marido me trai. Vou no jogo de búzio, eu vou na cartomante. Na outra que eu vejo na boca do café. Cada um vai vendo em alguma coisa, porque ela acha que o marido trai. Ela acha. Às vezes ele nem trai, mas ela quer ouvir. Aí vai ouvir daqui, dali, da lá. Porque ele trai mesmo, não tem jeito, não. Ela puxa tanto, tem tanta vontade que ele trai. Por quê? Porque ela quer ser traída. Por que ela quer sair? Porque se trai o tempo todo. E a gente não percebe isso. Mas se a gente se estivermos fazendo contato conosco mesmo, talvez a gente escute um pouco mais aquilo que a gente fala, perceba um pouco mais aquilo que a gente pensa, que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes dentro da lei divina. Eu não posso querer refletir em cima da sua. Você é apenas o meu espelho, seja ele positivo ou negativo. Mas eu preciso olhar para mim. Senão, eu vou ficar dando soco em faca o tempo todo. Não adianta eu ter uma relação, vou acabar, vou ter outra, vou acabar, vou ter outra, vou acabar. Eu tinha um professor que falou isso. Quarta pensão que eu pago. Eu pego sempre as mulheres com os mesmos problemas. São elas ou você que precisa olhar esses problemas de frente? Não adianta trocar de mulher.
né? O problema não vai trocar, como não adianta se matar, se está tudo difícil do outro lado. Tem jeito, vai continuar tudo do outro lado. Então é importante que a gente possa perceber quanto poder nós podemos ter sobre nós, sobre a nossa palavra, sobre o nosso desejo, sobre a nossa vontade, e isso já é difícil, sabe por quê? Porque às vezes a gente não sabe nem o que quer. A gente às vezes não sabe nem o que é bom para a gente, mas quer determinar a vida dos outros. Quer achar o que o outro tem que fazer. Aquilo que com certeza nós já acertamos dentro de nós. Mas precisamos olhar para a gente, olhar para o nosso caminho. Porque na hora de prestar conta com o Criador, ele vai me perguntar assim, ó, e aí, como é que foi com a Cláudia? Eu fiz isso para a Cláudia. Não, estou falando da Cláudia, não sei como é que foi. O que você aprendeu convivendo com ela? Não, mas a Cláudia, mas o Alberto, mas a Michele. Não vai querer dizer isso, eu queria você. Né? O que você aprendeu convivendo com essas pessoas? A gente ficou, aí vai perceber que a gente ficou o tempo todo preso lá fora, preso nos outros, expressando tudo de todo mundo, mas não conseguimos expressar nada de nós. E aí, nos Horizontes da Fala e essa página aqui do Fonte Viva, que vem clarear a gente da responsabilidade da nossa expressão falada, escrita, pensada, postada. Hoje mais do que nunca eu vejo tantas coisas difíceis, né? A gente vê essa fofocaria do governo, postando coisas para lá e para cá. Eu não posso querer julgar os outros, eu só fico me olhando, meu Deus, se eu fosse político, eu tinha que ter, mas eu não sou, eu sou pai de santo, não tenho nem que fazer isso. Eu estou vendo feio para um cara que é político, tem um cargo, chefe de Estado, e tem vários outros cargos importantes. Se eu estou olhando, estou vendo feio, como é que eu sou um pai de santo, como eu vou fazer isso? Vai ficar feio para mim. E ele, que é meu filho de santo, e ele, que vai postar coisas difíceis, então onde é? Ela está acabando. Ela está acabando. Fizeram isso. É filho de santo acabando. Porque na hora não vai dizer o Alberto, é a Cláudia. Não, ele é filho de santo acabando. Quem perde é acabando. Você, além de ter destruído a tua imagem, você destrói a imagem das pessoas. Então é importante a gente parar para pensar. É importante a gente parar para pensar naquilo que fala, naquilo que pensa, naquilo que expressa. Seja verdadeiro? Sim. Porém, seja firme no teu propósito de melhorar, de ser positivo, de se alinhar na lei, de fazer com que você possa, mesmo não estando bem, alguém te perguntar, você está bem? Não, mas em vias de melhoras. Pronto, né? Por que está enviando? Porque estou me cuidando, estou tomando medicação, porque estou sendo tratado. Pronto, isso aí é legal. Porque estou me esforçando. E aí, como é que está aí na escola, Cláudia? Minha filha pequenininha, como é que é na escola? Tirou 5 lá, não está muito bem, né? Ela vai dizer, não, papai, tirei 5, mas já estou estudando para a próxima prova. É positivo isso. Assumiu aquilo que é difícil, porém, já reconstruiu um caminho novo. Mas tem que ser verdadeiro. Se na próxima prova eu tirar 4, se não estudar. Se falar só, expressar, não, estou estudando, mas não estou. Não, vou estudar, mas não fui. Não vou fazer, mas não fiz. Isso passa a ser uma mentira dentro da gente. Que dá o quê? Insegurança. A gente acaba se iludindo, porque acha até que estudou, mas nem pegou no livro. Como é que vai tirar nota boa? Não tem. Não tem tanto mérito assim que chega um espírito lá que vai psicografar a prova para você. Né? E aí também, vou dizer assim, que Deus está dormindo aí. Né? Teve alguém aqui que ultrapassou os limites, porque ela tem que crescer, eu tenho que crescer, todos nós temos que crescer. A gente não pode usar os espíritos como bengala de qualquer coisa, e a gente às vezes usa. O que a gente faz aqui nas consultas? A gente pede para as pessoas virem se orientar. Aí as entidades falam o quê? Não, vem na sessão de mesa, para assistir palestra. Não quer vir. Por quê? Porque aqui eu tenho a obrigação de ouvir e modificar. E lá não vou pedir lá a Deus, o seu Rangator, o Pai Miguel, o Caboclo Pena Branca, Pena Azul, Pena Verde, qualquer entidade, a avó Catarina, Maria Conga, eu estou precisando passar no concurso, me ajuda. O que o Preto Velho vai? Estuda, filho. Mas você quer que o Preto Velho chegue lá e faça uma psicografia para você. O Preto Velho nem foi para a escola de vez. Ou seja, uma brincadeira, né? Eles são espíritos inteligentíssimos. Né? Mas ele não pode fazer por nós.
A gente tem que fazer. Aí vem nossa de doutrina. Aí eu quero ser o quê? Dependente. Se nem mérito eu tenho para pedir, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que vir. Eu tenho que aprender. Aprender o que aqui? Assistir a palestra, porque a minha vizinha devia estar aqui. O meu sobrinho devia estar aqui. Minha mãe, meu filho. Não, quem tem que estar aqui é você que está aqui. E por que eu estou aqui? Para aprender isso. E por que eu preciso aprender isso? Porque eu preciso modificar em mim. Para que eu preciso modificar em mim? Para eu ser eu. Para eu ser independente. Para eu ser dono da minha vontade. Para eu sair daqui mais fortalecido no dia do mundo. Para eu ter mais fé. Para não depender de nada, mas ter a fé o suficiente para buscar, para alcançar e para modificar a minha própria vida. Só eu posso fazer isso e nenhum milagre pode acontecer. O EBO ajuda, né? A homeopatia também, o remédio ajuda muito, né? Qualquer medicação, qualquer tratamento espiritual, material, o banho de descarga, a iniciação, tudo ajuda, mas se você não quer melhorar, eles vão fazer assim, sinto muito, cruza os braços, vai receber muita energia, mas vai acabar queimando aí todos os fios do teu interno, que não adianta você trabalhou um potencial de muita energia, mas ficou ainda lá no 110, quando devia estar no 220. Né? Aí o mete lá uma coisa com 220, estoura, aí queima lá dentro da gente alguma coisa. Então não adianta querer saber sem querer conhecer sem ter a sabedoria, porque a sabedoria vai acontecer pela experiência vivida, refletida e modificada. E aí assim, eu aprendi aquilo, sou sabido naquilo. Se sou sabido naquilo, estou bem. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, que as nossas palavras possam ser a expressão clara do nosso desejo ao Criador, em primeiro lugar nas nossas preces, para que a gente possa ser uma pessoa melhor, que nós possamos buscar o suficiente para não dar tanto trabalho para Deus, e sim para ajudá-lo na reconstrução desse mundo. Graças a Deus.